que eu falo? Tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé, tô passando aqui para nossa resenha sobre futebol e claro que a notícia é pesada porque o Grêmio tem desfalques aí importantes para o clássico Grenal do final de semana. Mas é que tem muita coisa circulando na internet que algumas situações a gente consegue checar, outras acabam virando quase que lendas. Começou a circular hoje, no início da tarde, um grupo de WhatsApp, um recado em grupos de WhatsApp que citava que o Grêmio tinha jogadores contaminados pela Covid. Aí se falou no Ferreira. O Ferreira foi desmentido pelos seus representantes, que estaria treinando normalmente. Se falou no Alisson, o Alisson a gente não conseguiu chegar ainda nessa informação. Se falou, por exemplo, no PP. E o repórter Matheus Dávila, da Rádio Bandeirantes, da Rádio TV Bandeirantes, meu colega, ele conseguiu falar com o empresário do PP, o Adriano Espadoto, e o Adriano Espadoto confirmou que o PP está trabalhando normal e que o PP não estaria nessa lista de jogadores infectados. Bom, eu busquei informações e cheguei no nome do Jean-Pierre, e que o Jean-Pierre fica fora do Grenal, não vai ser relacionado, mas justamente por ter testado positivo para a Covid-19. Bom, primeiro que tudo de bom para o Jean-Pierre, que deu tudo certo, o Jean-Pierre está bem, mas ele testou positivo para a Covid-19, vale ressaltar, lembrar que recentemente teve um caso muito sério na família do Jean-Pierre, que foi do seu Eduardo, pai do Jean-Pierre, que teve a Covid, teve problemas muito sérios, graças a Deus está bem, já está em casa, mas o Jean-Pierre acabou testando positivo e fica fora do Clássico Grenal. Bom, por que eu fiz questão de buscar, primeiramente pelo aspecto jornalístico, mas tem uma situação que precisava ficar muito esclarecida, porque recentemente, todo momento que se fala do Jean-Pierre ausente nos jogos do Grêmio, se coloca a culpa no Renato. Pô, o Renato não quer colocar o Jean-Pierre, o Renato não quer escalar o Jean-Pierre, o Renato não gosta do Jean-Pierre. Cara, pelo que eu tenho de informação, o Renato realmente não morre de amores pelo Jean-Pierre. Mas que fique claro, dessa vez o Jean-Pierre seria inclusive titular do Clássico Grenal. Quando eu coloquei mais cedo o vídeo dizendo do Grêmio praticamente definido, o Renato queria voltar a jogar no 4-2-3-1, as ausências sentidas seriam realmente do Kahneman e do Jeromel, também em função da Covid-19, mas a ideia do Renato era firmar novamente a parceria Maicon e Matheus Henrique com a função dos dois volantes, à frente dos dois volantes o Jean-Pierre, aberto pela direita o jogador Alisson, aberto pela esquerda o PP e lá na frente o Diego Souza. Com a ausência do Jean-Pierre, naturalmente o Renato vai ter que retomar os três meio-campistas. Então não joga o Jean-Pierre, vai jogar Maicon, vai jogar o Matheus Henrique e entra novamente no time o Lucas Silva. Lucas Silva sendo o primeiro, Matheus Henrique sendo o segundo e liberando o Maicon para que ele seja o passador, o pensador, o jogador da criatividade no meio-campo do Grêmio. Bom, uma outra situação, eu não estou falando à toa o Maicon está confirmado, ele está recuperado e ele começa como titular o Grenal deste sábado valendo pelo Campeonato Brasileiro. Bom, está se falando em outras situações que daqui a pouco pudesse ter uma surpresa e eu até mais cedo conversava sobre isso com meu colega de Rádio TV Bandeirantes, vocês podem aí no canal do homem, ele é um fenômeno aqui no YouTube, que é o César Cidade Dias, e o Cidade tinha uma informação que pudesse daqui a pouco jogar o Luiz Fernando e não jogar o Diego Souza. E aí o Renato teria, de certa forma, um ataque de maior mobilidade, de maior velocidade, e essa poderia ser uma surpresa do Clássico Grenal. Daqui a pouco está esperando que o Luiz Fernando possa jogar numa função apenas de velocidade, ele pode jogar sendo surpresa para quem sabe o Internacional numa função de 9. Mas como nós não temos ainda a confirmação se o Alisson terá ou não condição de jogo, o Luiz Fernando poderia ser uma substituição natural. Mas o Renato, por vezes, quando ele não joga com o Alisson aberto pela direita, ele acaba jogando com o Robinho, que ele entende como um ajeitador de time, como um jogador de qualidade no passe, na batida da bola e naturalmente na dinâmica, na mobilidade do sistema de meia cancha. Ou seja, nós temos um Grenal com muitos mistérios. Confirmados pelo lado do Grêmio, apenas as ausências do Kahneman e do Jeromel em função da Covid na zaga e o Jean-Pierre, que infelizmente também testou positivo para a Covid-19, tá fora do jogo. E cara, é muito chato isso que tá acontecendo com o Jean-Pierre, porque essa seria a chance dele começar um jogo, dele jogar uma partida que é importante, um Clássico Grenal. Ele no Grenal de Caxias, por exemplo, foi o autor do gol numa cobrança de falta com a camisa do Grêmio, e seria muito importante para que ele retomasse até dá para falar da confiança, né? Porque o futebol ele tem no corpo. Então eu esclareci, deixei lá no Twitter também essa informação, porque quando a gente coloca Jean-Pierre tá fora do Grenal, daqui a pouco vai se colocar na conta do Renato. Pô, mas o Renato não gosta, o Renato tá de birra. Então nesse momento a confirmação da informação que eu tenho é que o Jean-Pierre testou positivo para a Covid-19, por isso que ele acabou ficando fora da relação do jogo. Bom, dúvidas para o Grenal tem. O Renato eu acredito que vai jogar com o Bruno Cortes na esquerda e com o Orejuela na direita, mas ele tem os outros dois laterais à disposição dele, tanto o Vitor Ferraz na direita quanto o Diogo Barbosa na esquerda. Aí vai ser muito mais pela opção do Renato. Então fica a dúvida da questão do Alisson e da questão do PP, mas repito,
repórter Matheus Dávila, da Rádio e TV Bandeirantes, entrou em contato com o empresário do PP, que é o Adriano Espadoto, e o Adriano Espadoto garantiu que o PP está com o teste negativo e que ele trabalhou normalmente na tarde dessa sexta-feira. Então, infelizmente, a gente tem que lamentar a ausência do Jean-Pierre, mas comemorar a volta do Capita Maicon. Tá bom, galera? Abraço todo mundo aí, deixa o like no vídeo, dá o joinha pra gente fortalecer a resenha, te inscreve no canal. 9 da noite, hoje eu vou abrir uma live aí pra gente falar um pouco mais do Grenal e projetar o que pode acontecer nesse clássico 428, tá bom? Abraço todo mundo aí, até daqui a pouco!